Então, a gente vai fazer a nossa pâte sucré. Aqui tem o açúcar de confeiteiro, trigo e uma pitadinha de sal. Aí a gente coloca todos os secos com a manteiga em cubos, pode ser não tão gelada, assim, um pouquinho fora da geladeira para ela não ficar tão gelada. Essa minha aqui tava bem gelada, então ela não incorpora tão bem. Não tem problema também, só que aí tem que mexer um pouquinho mais. E aí eu vou colocar tudo com o batedor raquete. Esse, né, o folha também, se chama o batedor folha. Só para ir misturando tudo e ficar uma massa assim, que nem uma farofinha. Vai ficar uma farofinha mais úmida. E é isso que a gente procura nessa primeira etapa da receita. Essa é uma massa muito saborosa, bem versátil, amanteigada, então dá para usar para muitas tortas. Agora que já virou uma farofinha, eu vou colocar o ovo de uma vez. E aí essa massa tem que juntar toda no batedor, ficar uma massa só. Mais homogênea. Para depois a gente conseguir também abrir ela, colocar na forma. A gente vai gelar essa massa em duas etapas. Uma agora, depois que ela já estiver pronta, a gente vai botar num saco plástico e vai gelar uma vez. E depois que ela for colocada na forma, já que a gente abriu e moldou ela na forma, daí a gente vai gelar mais uma vez antes de assar. Então aqui ela já tá quase juntando numa massa só. Esse processo também pode ser feito na mão, não precisa de batedeira para fazer ele. É só ir mexendo, fazendo a farofinha com as pontinhas dos dedos. E depois colocar o ovo e misturar tudo sem sovar muito. Ó, aqui nossa massa já juntou bem. Já virou uma coisa só. Então, ó, vou mostrar pra vocês como ela fica uma massa bem firme. Uma massa bem brilhante, bem macia. Com certeza é a melhor massa de torta que eu já fiz. Aí, como eu falei, a gente vai colocar num saco plástico. Vou colocar a batedeira aqui pro lado um pouquinho. A gente coloca, ó, no saco plástico. E eu já dou uma achatadinha para ele pegar já um formato, ficar um pouquinho mais chato para gelar mais rápido. Também depois ser mais fácil da gente abrir. Então, assim, a gente deixa o glúten descansar na geladeira e depois a gente vai abrir essa massa e colocar na forma. Aqui a nossa massa já tá gelada. Já tirei ela depois de meia hora na geladeira. Vou abrir o plástico. Vou colocar um pouco de trigo na superfície da bancada. Sempre um pouquinho para ela não grudar e também para a gente não adicionar mais trigo na massa. Então aqui eu vou apertando um pouquinho para ela ficando mais macia, né? Que ela tá bem gelada agora, então com o calor da minha mão ela já vai ficando mais macia pra gente conseguir abrir melhor a nossa massa. E aí eu ponho um pouquinho de trigo em cima também. E venho com o meu rolo abrindo ela sempre do meio para as laterais. Sempre lembrando de desgrudar ela da bancada, dar uma giradinha, porque senão ela fica grudada embaixo.
E aí depois fica impossível de tirar ou ela rasga toda. Então, dessa forma, sempre girando ela, fica mais fácil de abrir. Então aqui tem uma forma redonda de aro removível. Não preciso untar, porque essa massa descola bem fácil. E aí eu vou acomodando a massa dentro da forma, sempre evitando de puxar e esticar a massa. Sempre eu vou acomodando, porque a gente não quer que ela encolha tanto. Então eu vou acomodando a massa e apertando contra as laterais. Essa forma tem 20 centímetros de diâmetro. Ó, vou girando, encaixando e apertando. Tentar deixar ela mais retinha possível nas laterais. Agora com uma faquinha eu vou cortando toda a rebarba, o excesso de massa na parte de cima. E aí essa massa vai para a geladeira mais uma vez por meia hora ou no freezer por uns 10 a 15 minutos antes da gente assar. A gente vai assar ela crua mesmo, com o nosso creme confeiteiro dentro. Então, ela vai agora para a geladeira ou para o freezer, antes da gente colocar o creme quente mesmo para assar. Furinhos no fundo, para ela assar melhor também. E geladeira. Agora a gente vai fazer o nosso creme confeiteiro. Aqui eu tenho leite com metade do açúcar da receita. Eu tenho amido de milho, ovos e a outra metade do açúcar da receita. Também tenho extrato de baunilha junto com o leite, aquela pastinha de baunilha, essa aqui, com as favas de baunilha. Dou uma misturadinha para as favas misturarem bem em toda a glucose que tem junto também. Porque nesse extrato vem glucose de milho e fava de baunilha. Ele não interfere na minha receita, então eu posso usar tranquilamente. Eu uso 2 colheres de chá para o nosso creme confeiteiro, que vai ser o recheio do nosso flan parisiense. Aqui com o fouet, eu vou misturar os ovos com o amido e o açúcar. Misturo bem, tirando qualquer gruminho. E aí a gente vai ferver o leite. Quando ele tiver fervido, eu vou colocar sobre a mistura de ovos e amido e açúcar. Vou colocando aos pouquinhos, para os ovos irem se acostumando com o calor. Ó, vou derramando pelo cantinho aos poucos. Dou uma mexida. E assim os ovos vão entrando na temperatura ali do leite, a gente consegue depois cozinhar novamente. Ele até já engrossa um pouquinho nesse próprio bowl aqui, então eu dou uma misturada.
e volta tudo para a panela. E aí a gente vai cozinhar esse creme confeiteiro por mais ou menos 2 minutos depois que ele levantar a fervura aqui na panela novamente. É importante o fouet e a panela de fundo grosso para que os ovos não talhem. E aí mantém a temperatura assim, não tão alta, né, no fundo da panela. As panelas de fundo fino acabam aumentando um pouco mais a temperatura e aí os ovos podem talhar. E assim ela distribui melhor o calor por todo o fundo da panela e aí não fica tão quente assim. Ó, levantou a primeira bolha antes, então mais ou menos 1 minuto, 2 depois dessa bolha a gente vai cozinhar. Para cozinhar bem o amido, para engrossar o creme bem também. Então, esse é o processo. Ó, essa é a textura do nosso creme. Já desliguei o fogo. E esse é o nosso creme pronto. E eu vou colocar com a massa de torta gelada, vou colocar o creme quente, quente mesmo, por cima da massa e já vou levar para assar 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Então derrama tudo de uma vez por cima da massa. Uma espalhadinha e aí a gente leva para assar. E esse é o resultado da nossa torta. Fica com uma textura de flan mesmo, mais firme assim. Podem ser colocadas frutas em cima e morangos, o que a criatividade mandar também. Fica uma torta bem saborosa. Espero que tenham gostado. Beijão!